Boa tarde. Hoje no Jornal do Ônibus você vai ver: São Bernardo do Campo aprova a vacinação da gripe em profissionais. Porto Alegre tem cortes em linhas de ônibus. No Mato Grosso, empresas são obrigadas a pagar salários. No setor de turismo, com baixa causada pela pandemia, a única palavra é esperança. Com esperança e fé que a pandemia passe, o Jornal do Ônibus está no ar. Boa tarde. Por causa da pandemia, usuários do transporte coletivo de Porto Alegre terão reduções em algumas linhas. As linhas de ônibus de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão operando com alterações de itinerário. As mudanças entraram em vigor nesta semana. Segundo a Prefeitura, as tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC e a localização dos ônibus, em tempo real, na função GPS do aplicativo do TRI. Novas alterações podem ocorrer, conforme necessidade. As linhas 149 e 177 foram unificadas e o itinerário está sendo feito pela linha 149.3, que mantém o atendimento realizado pelas linhas Menino de Deus e Caraí. Por sua vez, a linha R67 nos horários das 15h25, sentido bairro, centro, 8h02, centro, bairro, e a linha D67 nos horários das 06h25, bairro, centro, e 17h, centro, bairro, tiveram o terminal alterado para a Praia do Lamy, para possibilitar a realização do atendimento com veículo articulado. Os passageiros com destino a Sapulândia devem utilizar a linha A74, que foi estendida até a Praia do Lamy, especialmente nesses horários, para possibilitar a integração e a complementação do itinerário. De acordo com a Prefeitura, esse atendimento foi implantado na semana passada em um teste piloto que se demonstrou satisfatório ao usuário. As linhas 171 e 179 foram unificadas e o atendimento aos bairros Serraria e Ponta Grossa é feito pela linha 171.6. Também foi unificado o atendimento aos bairros Quinta do Portal e Mapa. Com isso, os passageiros são atendidos pelas linhas derivadas 394.6 e 394.7, que terão maior oferta para as duas comunidades. Com a unificação, o terminal bairro será na Rua Jaime Lino dos Santos, o terminal centro será na Avenida Salgado Filho. A circulação na Vila Maipa foi invertida, subindo a Rua Santos Dias da Silva, acessando a Avenida João de Oliveira Reunião na Parada 4. A Chácara das Peras está sendo atendida pela linha A954 no lugar das linhas A952 e A953 até o terminal Antônio de Carvalho, com menor tempo de viagem. Além disso, as linhas 173, 188, 280, 280.1 e 280.2 tiveram as tabelas horárias ajustadas com a redução de oferta para adequar a demanda. A ETC informou, em nota, que analisa diariamente a demanda de passageiros e a oferta de transporte. Ajustes são realizados com mais frequência desde o início da pandemia do novo coronavírus, para garantir a continuidade do serviço e a segurança dos passageiros. A oferta de horários atual representa 40,28% do total de viagens, de uma operação típica antes da emergência de saúde pública. Já a demanda de passageiros está em 30,76% da demanda transportada em comparação com um dia típico. Casos de Covid-19 entre funcionários de empresas de ônibus da cidade de São Paulo cresce, com 35 óbitos entre confirmados e investigados. A quantidade de motoristas e demais trabalhadores do sistema de transportes da capital paulista infectados pela Covid-19 cresceu nos últimos dias, de acordo com o levantamento do sindicato da categoria, Sindimotoristas, concluído na terça-feira, 19 de maio de 2020. Segundo a entidade, são 35 óbitos, dos quais 9 confirmados e 26 ainda em investigação. Ainda de acordo com os sindimotoristas, 131 trabalhadores testaram positivo para a doença e há ainda 520 casos suspeitos.
O maior número de mortes foi registrado na Zona Leste, com 12 óbitos. A garagem da empresa Metrópole Paulista, Unidade A. Carvalho, tem o maior número de mortos, 5. Já o maior número de casos, ainda de acordo com o sindicato, está na Zona Sudeste, com 48 confirmações, todas na garagem da Via Sul Transportes Urbanos, Bristol. Por meio de nota, o sindicato disse acreditar que a ampliação do rodízio na semana passada foi prejudicial porque causou maior demanda nos ônibus, mas não atribuiu os números à medida. O fato é que a pandemia tem sido um desafio para todos. O poder público implantou na semana passada um sistema de rodízio mais rigoroso de veículos, visando ampliar o isolamento social. A medida não teve eficácia, houve diminuição de carros nas ruas, mas em compensação houve superlotação do transporte público, inclusive nos ônibus. Na mesma nota, o presidente do Sindimotoristas, Valdevan 90, disse que a exposição dos trabalhadores ao público é um fator de risco. A cidade de São Paulo é o epicentro do coronavírus no país e por exercermos uma atividade responsável por transportar milhares de pessoas diariamente, fazemos parte do grupo mais exposto ao Covid-19. O sindicato informou ainda que orienta os trabalhadores nas garagens sobre o uso de máscaras e álcool em gel, e ainda fiscaliza as viações quanto à disponibilização dos empresas públicas, equipamentos de proteção individual. Fora do Brasil, a Mascarello vendeu mais de 15 ônibus do modelo Granmetro para a Aruba. A empresa caribenha Arubus, situada na pequena ilha do Caribe holandês ao largo da costa da Venezuela, adquiriu 30 ônibus do modelo Granmetro da Mascarello. O primeiro lote foi entregue formalmente em junho de 2019 diretamente para o ministro de Transportes, Comunicação e Setor Primário de Aruba, o senhor Crispin Romero e comitiva. O segundo lote, acoplado com chassis Volkswagen modelo 17.280 OT, automático, está pronto para o embarque. Os novos carros possuem elevador e espaço para cadeirante, garantindo plena acessibilidade aos usuários com mobilidade reduzida. O veículo foi preparado para receber todos os modernos equipamentos eletrônicos de bilhetagem, sistemas de monitoramento, multimídia e entretenimento. Além disso, possui poltronas injetadas com estofamento ergonômico e amplo corredor interno, facilitando a circulação dos passageiros no salão. Em São Bernardo do Campo, vacinas são liberadas. A BR7 Mobilidade, operadora do transporte coletivo de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, promoveu neste mês de maio a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe para os funcionários. Em abril, na primeira fase, foram imunizadas cerca de 700 pessoas. Somando as duas ações, foram mais de 1.000 funcionários vacinados contra a gripe, de acordo com a empresa. Além disso, os funcionários receberam mais de 1.000 máscaras para proteção, conforme informado pela BR7 Mobilidade, em nota. A vacina, composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os 3 vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019. Influenza A, H1N1, Influenza B e Influenza A, H3N2. A Prefeitura de São Bernardo do Campo também ofereceu vacina para os trabalhadores do transporte coletivo. Outras ações. A BR7 Mobilidade informou ainda que vem realizando diversas ações para colaborar com o combate à pandemia de Covid-19. Desde o início da campanha contra a gripe, a operadora, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, transformou parte do terminal Alvarenga em pit stop para vacinação, pela primeira vez fora das UBS, Unidade Básica de Saúde, que foi realizada pelos profissionais da saúde em uma verdadeira operação de drive-thru, onde os munícipes sequer precisam descer do veículo para receber a proteção, informou, em nota. Outra ação social promovida pela BR7 Mobilidade durante os meses de abril e maio é a distribuição de cestas básicas para os colaboradores com contrato de trabalho suspenso ou pertencentes ao grupo de risco e também para famílias de comunidades carentes de São Bernardo do Campo, detalhou também.
Em Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, o transporte coletivo retornará após mais de 40 dias parado. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais, comunicou a retomada do serviço de transporte coletivo no município, após 2 meses sem operação. Os coletivos da empresa Lopvan já estão chegando na cidade para compor a frota que vai atender as linhas municipais na cidade. Em divulgação, o representante da Lopvan, Luiz Gustavo, disse que a empresa irá prestar um serviço de qualidade, com pontualidade e segurança para que as pessoas não esperem tanto nos pontos. O nosso planejamento é de prestar um serviço de qualidade, segurança e pontualidade, não deixando os passageiros esperando por muito tempo nas paradas. Logicamente não iniciaremos com toda a frota necessária, porém pontualidade e tranquilidade são condicionantes que vamos nos esforçar para entregar à população da nossa cidade. O valor da tarifa a ser cobrado será o mesmo praticado antes da suspensão do serviço, no valor de R$ 3,20. Para o embarque nos coletivos, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório, como medida de prevenção e combate ao coronavírus. No setor de turismo, a palavra é esperança. Esperança que a pandemia passe. Em videoconferência promovida pela Abrati, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, representantes do turismo e da hotelaria debateram qual deve ser o novo cenário pós-pandemia de Covid-19. Com a moderação de Letícia Pinesti, coordenadora do grupo de marketing e da associação, o encontro contou ainda com a participação dos sócios-diretores da FSB Comunicação, empresa que tem atuação reconhecida no segmento de turismo, junto a organismos públicos. Com o tema Perspectivas para o Turismo, o que vem por aí? Os debatedores se concentraram em definir quais suas expectativas para o mercado turístico e para o transporte rodoviário pós-período de isolamento social. Participaram Manuel Cardoso Linhares, presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Rodrigo Firmino de Sá, coordenador de produto rodoviário da CVC Corp, e Priscila Lambert Darcy Júnior, pela FSB Comunicação. Alguns consensos persistiram durante todo o encontro, que durou cerca de 1h15. Partindo da máxima de que em períodos de crises graves o turismo é o primeiro setor a sofrer, e o último a se recuperar, a retomada que todos descreveram como a mais realista será o que foi descrito como turismo regional. As pessoas que ficaram muito tempo em isolamento querem sair, mas o próximo ano nessas condições terá para elas o mesmo significado de longe, disse Priscila Lambert, da FSB. Para ela, o turismo mais intimista, voltado a locais próximos e com base em segurança, cercado de protocolos de saúde, tende a ser o início da retomada. Nesse sentido, a meta será de viagens mais curtas, com distâncias menores, descrevendo aí a aposta no turismo de proximidade. Além de mais baratas, afinal, as pessoas de maneira geral perderam renda com a crise. As viagens tenderão a ser intimistas, com base em destinos seguros. Nesse sentido, o turismo internacional, que demorará muito mais tempo para se recuperar, acabará sendo substituído pelos destinos brasileiros, que têm a oferecer uma perspectiva de ecoturismo rica e diversificada. Priscila descreveu alguns pontos que julgou centrais nesse turismo de proximidade: a questão da saúde, com cuidados sanitários; a perspectiva de família, as pessoas querem rever os seus, depois de tanto isolamento; a humanização, com momentos agradáveis; a sustentabilidade, baseada na confiança de que é seguro o destino e os deslocamentos; e a hiperconexão, inserção em meios digitais. As empresas que conseguirem demonstrar todas essas características, e que estiverem o mais próximo de seus clientes potenciais através das redes sociais, terão condições de sair na frente na retomada que todos definiram como um novo normal, termo que vem sendo a cada dia mais usado para descrever o futuro próximo. Em suma, quem souber comunicar tudo isso, terá muito mais condições, atratividade e, portanto, dianteira no oferecimento dos produtos.
Darcy Júnior, também da FSB, citou especificamente o ecoturismo, algo que o país é reconhecido internacionalmente, mas que é pouco explorado internamente. Ele citou a MP 963, do governo federal, que abriu crédito extraordinário para o financiamento da infraestrutura turística nacional no valor de R$ 5 bilhões. Segundo ele, o foco para estimular as atividades está no transporte rodoviário, segundo afirmou o ministro do Turismo. Letícia Pinesti, pela Abrati, fez questão de ressaltar que o transporte por ônibus permite que a pessoa aproveite a própria viagem. Ao contrário de longas viagens de avião, roteiros menores feitos pelo setor rodoviário dão a chance para várias alternativas de locais próximos e intercalados. Nesse sentido, ela fez questão de ressaltar que o setor de ônibus no país sempre teve uma forte necessidade de ser visto como uma alternativa, e é chegado um momento. Várias empresas estão envolvidas com as comunidades que servem. E neste momento de pandemia, muitas delas mostrarão isso, ajudando a diminuir as dificuldades de muitas famílias com ações sociais, lembrou. Letícia destacou que o setor hoje tem várias alternativas de veículos para atender a várias necessidades, desde ônibus executivos, leito e semileito, além de características especiais que estão sendo incorporadas, como cabines individuais. Mas o mais importante, e esse é o grande desafio, será garantir às pessoas a confiança necessária para voltarem a viajar, aliada a um custo que seja razoável, afirmou. Nesse ponto, Rodrigo Firmino de Sá, da CVC Corp, afirmou que o turismo é um dos poucos setores que permite unir forças diferentes do mercado. Ele citou uma experiência já em curso, e que será ampliada a partir de agora, que é o casamento da oferta de linhas regulares do transporte rodoviário com pacotes de hotelaria. Essa venda casada é possível, e terá de ser praticada agora que as pessoas querem voltar a viajar a destinos próximos, e precisam se sentir seguras e confiantes, disse Rodrigo. Letícia Pinesti destacou que toda a cadeia ligada ao transporte rodoviário já vem buscando definir protocolos de segurança e saúde, realizando ações como a compra de termômetros para aferir a temperatura dos passageiros, a instalação de túneis de desinfecção em terminais rodoviários, como já feito no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, até medidas simples, como a garantia do distanciamento nas filas. Esse pacote de segurança, que deverá garantir a viagem toda, deve incluir desde o deslocamento até a rodoviária, a viagem no interior dos ônibus, os locais de parada e todas as garantias na hospedagem, e é o desafio que deverá ser enfrentado e resolvido pelos diferentes setores. Manuel Cardoso Linhares, que preside a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, afirmou que o turismo pode ser a grande surpresa para sairmos da crise. E nessa equação, ele enxerga o setor rodoviário como a mola mestra para essa retomada. Letícia Pinesti, pela Abrati, lembrou que o setor rodoviário regular tem uma capilaridade que, nesse novo cenário, terá de ser muito bem aproveitada, somada às várias opções de conforto que oferece. As empresas de transporte contam ainda, segundo ela, com uma infraestrutura de apoio a cada 400 quilômetros em média. Tudo isso, e o uso das mídias sociais para a venda de passagens em operações casadas a opções turísticas envolvendo a hotelaria, será a grande novidade a ser construída a partir de agora. Como afirmou o presidente da AB, caberá ao setor rodoviário impulsionar esse novo modelo. No Mato Grosso, se os salários não forem pagos, o bicho vai pegar. A desembargadora Beatriz Teodoro, da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, determinou que as empresas de ônibus Verde Transporte e Ares Transportes realizem o pagamento do salário dos funcionários até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado e as verbas rescisórias dos empregados desligados em prazo não superior a 10 dias após a dispensa. A magistrada negou o pedido de liminar das duas companhias de ônibus que tentaram derrubar a decisão anterior da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que concedeu a tutela de urgência em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, sobre o caso.
O MPT alegou que não há previsão legal para que o prazo para pagamento das verbas rescisórias ou dos salários seja ampliado por meio de negociação individual. A desembargadora manteve o entendimento de que a medida provisória 927 de 2020, sobre a flexibilização trabalhista para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, que não permite o aumento dos prazos para o pagamento das verbas rescisórias depois do 10º dia e nem do salário depois do 5º dia útil do mês. A MP número 927 autorizou a negociação individual para garantir a permanência do vínculo empregatício e não para elastecer o prazo para pagamento das parcelas devidas em face da extinção deste artigo, escreveu. A desembargadora Beatriz Teodoro ponderou que está extremamente sensibilizada pelas inexoráveis dificuldades financeiras oriundas da odiosa pandemia que assola o nosso planeta, mas acrescentou que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, conforme previsto pelo parágrafo único do artigo 140 do CPC. Beatriz Teodoro também negou a suspensão das multas pelo atraso, determinadas na primeira instância, por entender que as penalidades possuem previsão legal. O valor arbitrado a título de astraentes revela-se, neste momento, razoável e proporcional, sendo certo ademais, que poderá ser alterado pelo juízo de origem na forma do artigo 537 do CPC. As empresas alegam passar dificuldades financeiras por causa da queda da demanda de passageiros, ocasionada pela crise da Covid-19. Com base nestes fundamentos, a magistrada indeferiu a liminar buscada pelas empresas de transporte, por considerar que o pedido não possui os requisitos necessários para sustentar a concessão da tutela de urgência em sede de mandado de segurança. As companhias de ônibus podem recorrer. A decisão pode ser usada em processos semelhantes pelos fundamentos com base na MP 927. Bom, por hoje é só, pessoal. O Jornal do Ônibus fica por aqui. Para ver e rever os vídeos do canal, é só ir no YouTube, no canal Próxima Parada. A qualquer momento voltamos com mais informações do meio rodoviário. Uma excelente tarde para você, e até breve.